Assim, só Deus sabe a saudade que a gente sentia da nossa igreja, dessa família aqui, o quanto a gente sentia falta de ouvir a igreja cantar, sabe? Com essa força, com essa vontade, com esse desejo de querer adorar mesmo a Deus, de querer prestar um louvor sincero mesmo. Cara, a gente está muito feliz, a gente voltou de vez, algumas pessoas ainda ficam na dúvida, né? Ah, não vai voltar de novo, tal. Daquela última vez, a gente falou assim, a gente se vê no retiro e tal. A nossa perspectiva era de realmente voltar assim, em cima já do retiro, mas é Deus que quis que a gente voltasse antes, graças a Deus a gente voltou antes, está aqui já junto, em família, e a gente está muito feliz de estar de volta. E, enfim, hoje a gente vai continuar aquela série de pregações que a gente começou há 2 domingos atrás já, né, dos 5 solas, dos 5 pilares da fé reformada. Então a gente já abordou aqui o somente a Escritura, só a palavra, a gente abordou semana passada o somente a graça, hoje a gente vai falar do somente Cristo. E aí vai ficar faltando somente a fé e por último só a Deus toda a glória. Beleza? Então você sentar, para você agora conseguir prestar a mesma atenção, conseguir focar, tentar focar pelo menos 100% agora na palavra de Deus que vai ser falada, que vai ser pregada. Independente de quem está aqui na frente, a gente sabe que esse momento é um momento que o Espírito Santo se revela, se manifesta, fala no nosso coração, traz a palavra de Deus mesmo para dentro da nossa vida, faz com que a palavra tenha sentido, enfim, todas essas coisas. Então tenta quietar mesmo no seu coração, tenta prestar atenção e Deus realmente fale com a gente essa noite aqui, amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque você trouxe cada um de nós até esse lugar. Você tem guardado a nossa vida, você tem sido um Deus maravilhoso, tem cuidado dessa igreja, Senhor. Você é a razão da gente estar nesse lugar. Você, Senhor, é a razão da gente louvar com toda a nossa força, como a gente falou aqui. A gente crê que o seu reino não tem fim, o seu reino, Jesus. Muito obrigado. Reina sobre nós essa noite aqui, fala ao nosso coração e que a gente saia daqui apaixonado, encantado pela tua palavra, entendendo que o somente Cristo é algo muito mais profundo e maravilhoso e excelente para a nossa vida e traz consequências inimagináveis, inesquecíveis, maravilhosas para o nosso dia a dia. Ajuda a gente a sair daqui apaixonado por você, Jesus. Muito mais do que aquilo que a gente já tem tentado fazer e viver a cada momento, a cada dia. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém? Amém. Lá fora, uma das regras e tal, e realmente eu gostava de assistir. Óbvio que eu não aprendi tudo, 100% e tal, sempre tem uma coisinha ou outra assim, mas dá para assistir um jogo do início ao fim, entendendo o que está acontecendo, por que para toda hora, por que, enfim, tem estratégia, tem um time de defesa, de ataque, todas essas coisas. Cara, eu assistia direto, assim, domingo lá, um dia que, tipo, passa futebol americano em todos os canais praticamente, e eu ficava em casa querendo assistir, a Letícia ficava bolada, queria sair pra fazer alguma coisa, então não, calma, o jogo já vai terminar, a gente já faz alguma coisa e tal, e eu queria ficar ali assistindo, eu gostei realmente, assim, e me encantou. E a gente vai ver que toda a glória realmente deve ser dada a Deus, porque Paulo depois vai continuar falando sobre isso. O texto que ensina que a gente é justificado. Justificado é o processo da gente ser visto como justo diante de Deus. Isso que é ser justificado diante de Deus. O texto ensina que a gente é visto como justo diante de Deus gratuitamente. Gratuitamente, é de graça. E que isso só é possível por causa de Jesus. Jesus é central em toda a palavra, em toda a Bíblia. Ele é a razão da vida, Ele é o Evangelho, Ele é o Cristo que tira o pecado do mundo. Cristo é o centro de tudo. Por que um dos pilares da fé reformada, no que diz respeito à salvação, à justificação, é justamente o somente Cristo? Porque Jesus é o único e suficiente, Ele é suficiente, justificador de todos nós. Eu e você somos tornados justos. A Bíblia fala que todo mundo pecou, todo mundo é visto como um pecador, afastado de Deus. Mas de repente acontece alguma coisa que agora Deus olha para a gente como justo. Jesus é a razão disso. Essa é a doutrina da justificação. Paulo começa com mais. Por que essa palavra deveria gerar uma alegria inexplicável nos nossos corações? Porque Paulo, nos primeiros capítulos de Romanos, ele está provando a tese de que
todos os seres humanos são culpados diante de Deus, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as nações, de todas as classes sociais, sejam judeus, sejam gentios. Paulo vem mostrando que o estrago da queda não foi só um arranhãozinho na humanidade, mas foi algo muito pior, trouxe o homem para um estado de depravação total. Até então, o que ele estava falando era algo terrível, era algo totalmente desesperançoso, que acabaria com toda a nossa vontade de viver, de acordar a cada dia. Mas de repente tem mais. E Paulo muda o tom, e aí Paulo começa a apresentar a gente a graça, e ele leva a gente para o caminho da salvação em Jesus Cristo. Porque existe de mais importante na vida: a reconciliação com Deus, o perdão dos pecados, a salvação eterna. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, apenas Jesus, nada além de Jesus. E com base nessa afirmação tão importante, e no que a gente leu em Romanos, quais são as lições que a gente aprende então com somente Cristo? A primeira que eu queria destacar essa noite é que Jesus é quem torna possível o somente a graça. Semana passada a gente ouviu sobre o somente a graça. Jesus é o principal responsável. Jesus é quem torna possível o somente a graça. Bruce, ele fala o seguinte: Deus declara justo o homem no início do percurso, não no fim. Se o declara justo no início do percurso, não pode ser com base nas obras ainda não praticadas por ele. Isso aí deixa um pouco mais claro essa ideia. Deus torna a gente justo no momento que a gente passa a crer em Jesus. Não é pelas nossas obras, porque nem poderia ser, senão ele não justificaria a gente no início da nossa caminhada. Qual é o grande ponto que a gente precisa destacar então diante dessa verdade? É que a justificação pela graça só é possível por causa de Jesus, e sem pagar nada. Eu acabei de explicar para vocês a justiça, a doutrina da justificação pela graça. Ela é assim, ela é dada para a gente sem mérito nenhum nosso. Jesus conquistou na cruz algo que a gente nunca conseguiria conquistar, e hoje a gente tem acesso a todas as bênçãos de Deus de graça. O mérito não é nosso, o mérito é todo de Jesus. A justificação pela graça é assim: a gente é justificado pelo mérito de Cristo. Jesus é quem torna cada um aqui justos diante de Deus. O somente Cristo ensina para a gente que a gente não tem mérito nenhum na nossa justificação, nesse processo de nos tornarmos justos diante de Deus. Eu e você não temos merecimento nenhum nisso. Semana passada a gente ouviu sobre a doutrina da graça, que não existe nada que a gente possa fazer para que Deus ame a gente mais ou menos do que Ele já ama. Em Jesus, Ele já nos ama muito, mas isso só é possível pelo que Jesus fez. A gente pode ter alegria verdadeira na nossa caminhada cristã. O único e suficiente responsável por isso é Jesus. É Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus é quem torna possível o somente a graça. E a consequência inevitável disso é a segunda lição que o texto vai trazer para a gente: que a nossa fé só tem sentido quando colocada no lugar correto. A nossa fé só tem sentido quando é colocada no lugar correto. Paulo vai escrever nos versos 21 e 22, que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, uma justiça que Deus providenciou para a gente. Só que essa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. A fé que a gente precisa ter não é só uma fé de assim: eu vou com o pensamento positivo, hoje vai dar tudo certo, hoje o dia vai ser maravilhoso. Não. A fé que eu digo é a fé que a gente tem que ter, que Jesus é poderoso para mudar as circunstâncias do meu trabalho. Essa é a fé bíblica, é isso que a gente está falando aqui essa noite. Por exemplo, se você tem um amigo, um parente que está passando por alguma doença, e aí a gente aprende: cara, eu tenho que ter fé, e eu acredito que ele pode ser curado em nome de Jesus. Essa fé não é um pensamento positivo, que cara, ele vai ser curado, ele pode ser curado. Não, é a crença de que Jesus tem poder para curar os doentes. Então a minha fé está depositada em Jesus, não é uma certeza no vazio. É uma certeza do poder de Jesus, do que Ele pode fazer, e Ele já fez por mim, por você naquela cruz. O nosso preço. Jesus pagou o nosso preço, o preço da nossa escravidão, com o próprio sangue.
proporção. Foi um preço altíssimo, mas Ele fez isso por amor. Por isso que só Jesus é capaz de tornar a gente justo pela fé que a gente tem nele. Ele pagou o preço da nossa liberdade com o seu sangue. E o que é legal é isso, o que é maravilhoso é que o sangue dele é totalmente suficiente. Foi necessário um sacrifício só, acabou. Só esse sacrifício foi suficiente para todos aqueles que creram, para todos aqueles que creem e para todos aqueles que ainda vão crer. Propiciação. Você sabe o que é propiciação? Propiciação vem de propiciatório. Era a tampa da Arca da Aliança naquela época do povo de Israel, quando eles tinham ainda que obedecer a lei e, enfim, estavam caminhando no deserto, depois chegam até a terra prometida. A propiciação era a tampa da Arca da Aliança. E aí o sangue de um sacrifício era jogado em cima dessa tampa no dia da expiação, e com esse ato a ira de Deus sobre o povo de Israel era apaziguada. Isso significa propiciação, esse era o ato propiciatório. Assim, Deus conseguia o perdão a Israel. Então, propiciação é uma ação dirigida à pessoa ofendida, a Deus. E o propósito da propiciação é justamente mudar essa ideia da ira de Deus para reconciliação. É isso que significa propiciação no sentido mais fundo. Então, a propiciação pressupõe a ira, o desprazer de Deus com o pecado, e o propósito da propiciação é a remoção desse desprazer. Morreu na cruz no meu lugar, porque você se importa com a minha vida. Coloque isso como motivo de gratidão diário, porque a justificação pela graça só foi possível por causa de Jesus e da sua cruz. Seja sempre grato. Isso traz consequências inevitáveis, porque quando a gente entende isso de forma profunda, a gente é capaz de passar por algumas dificuldades na vida de uma forma mais fácil. Para a glória de Deus, Pai. Amém, querido. Amém. Bem-vindo. Fica muito feliz de receber essas pessoas, receber vocês. Que bom que vocês vieram. Cantor famoso, nem gente importante, nem gente rico, de dinheiro, desse mundo, mas a força da Oceânica sempre teve na sua unidade. Confesso que aquela pergunta de que, afinal, quem então é contra a nossa filiação, enquanto eu olhava para os irmãos, foram os 3 segundos mais longos da minha vida. Mas eu sabia que o Senhor estava entre nós. Eu sabia que Deus ia abençoar, surpreender. Uma reunião de supervisores, há meses atrás, quando a gente amadurecia essa ideia, uma pessoa do grupo falou: a gente está aqui apreensivo, preocupado, como é que vai ser o nosso futuro e tal. Mas uma pessoa falou: eu tenho certeza que na Assembleia vai ser por unanimidade. E esse foi o grande sinal que Deus nos deu. Então o Senhor está entre nós. Eu acho que isso é algo temível. O Senhor está entre nós, está operando, está vivendo entre nós. Deus está aqui.